Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na zona norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado no domingo da festa da apresentação do Senhor ao templo é o de Lucas, o capítulo 2, versículo de 22 a 40. Assim narra o evangelista. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento
para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada, vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse domingo, em que nós celebramos a festa da apresentação do Senhor ao templo, nós estamos também comemorando, celebrando o 19º Dia Mundial da Vida Religiosa Consagrada. Assim, no contexto do ano jubilar da esperança, nós vemos a esperança representada por 2 anciãos, Simeão e Ana, que, movidos pelo Espírito Santo, são sustentados por sua presença. O Senhor lhes concedeu esperança ao longo de um caminho, moldado pela obediência à sua lei. Uma obediência que, por um lado, exige humildade e renúncia, mas, por outro, alimenta e preserva a esperança, tornando-os criativos, pois estavam repletos do Espírito Santo. Os 2 protagonizam uma verdadeira celebração em torno do menino que entra no templo. Simeão louva o Senhor e Ana proclama a salvação de Deus. Simeão e Ana são uma espécie de imagem e figura da esperança, que aguarda a manifestação da salvação de Deus, como havia profetizado Malaquias, de que o Senhor, que eles procuravam, haveria de entrar no santuário. Diz assim um profeta: logo entrará no seu santuário o Senhor, que vós procurais, e o anjo da aliança que desejais. Ele o que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Assim profetiza Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. De fato, Simeão e Ana puderam ver a Virgem Maria, que caminha com um menino Jesus no braço, no seu colo, e o introduz no templo, levando-o para encontrar com o seu povo. Simeão e Ana cultivaram essa esperança e tiveram a graça de ver o cumprimento da realização da promessa. Eles viram o Senhor entrar no santuário, iluminados pelo Espírito Santo, o reconheceram. Daquela criança que Maria levava em seu colo o Salvador. Esperaram por ele durante toda a vida. Simeão, um homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e Ana, que não se afastava dia e noite do templo servindo nosso Senhor. É reconfortante contemplar esses 2 anciãos que perseveram na esperança, que aguardam pacientemente a realização da promessa de Deus. Seus corações permaneceram sempre despertos e jovens, embora de idade avançada, mantêm a esperança, como se fossem jovens que sempre sonham e não se deixam consumir pelo desencanto que o passar dos anos tende a alimentar. Ao contrário, mantém uma juventude de coração, uma juventude de alma, com os olhos fixos no Senhor, com os olhos voltados para Deus. Ao longo da vida, enfrentaram certamente dificuldades e desilusões. Entretanto, Simeão e Ana não sucumbiram ao desânimo, não aposentaram a esperança. Assim, ao contemplar o menino Jesus, reconhece que o tempo se cumpriu, que a profecia se realizou, aquele que buscavam e por quem ansiavam, o Messias das nações chegou. Mantendo viva a expectativa do Senhor, tornam-se capazes de acolhê-lo na novidade de sua vida. A esperança é essencial para todo ser humano, especialmente em nossa caminhada de consagrados e de cristãos. O Senhor nos visita todos os dias,
fala-nos de diversas formas, muitas vezes inesperadas. Por isso, ele mesmo nos convida a permanecer atentos, mantendo viva a esperança. De fato, o pior que pode nos acontecer é cair no sono da indiferença e perder de vista a realização da promessa de Deus em nossa vida e depositar de esperança, arquivá-la nos cantos mais obscuros das nossas desilusões e frustrações. Nós devemos ser sempre capazes de manter viva a esperança. Jamais devemos permitir que, absorvidos pelos nossos próprios projetos ou pelas exigências do dia a dia, pelo ritmo acelerado da vida, nos esqueçamos de Deus, que vem sempre ao nosso encontro. Não podemos deixar que o ativismo reduza a vida cristã e consagrada a um mero conjunto de tarefas, negligenciando a busca diária do Senhor. É necessário cultivar com humildade e alegria nossa consagração, com paciência, sempre aguardar os tempos e as surpresas de Deus. Jamais devemos perder a capacidade de esperar. Um dos obstáculos que nos impede de manter viva a esperança é quando nós negligenciamos a vida interior. E isso ocorre quando o cansaço supera o encanto, quando o hábito e a rotina substituem o entusiasmo e quando descuidamos do nosso caminho espiritual. As experiências negativas, os conflitos e a demora de ver os frutos podem nos tornar pessoas amargas, pessoas azedas. E esse estado de espírito pode nos afetar, tanto como indivíduos, como também a comunidade ao nosso redor. Para superar esse obstáculo é essencial recuperar a graça perdida, retomar uma vida interior intensa, uma vida de profunda espiritualidade, marcada pela humildade e pela gratidão silenciosa a Deus que sempre opera em nós. E isso se fortalece por meio da adoração, do trabalho que é feito com oração e dedicação, e da oração que luta e intercede, reacendendo o desejo por Deus e restaurando no coração do consagrado, da consagrada, do cristão, do homem religioso, da mulher religiosa, de uma pessoa de fé, o encanto por Deus, o encanto pela vida, pela missão, a renovação pela esperança. O outro obstáculo que geralmente nos leva ao desencanto, a perder a esperança, é viver de acordo com o estilo do mundo, permitindo que esse estilo tome lugar do Evangelho. E assim nós vamos nos despersonalizando. Vivemos em uma sociedade acelerada, sempre com muita pressa, querendo sempre resultados imediatos. E assim, imerso de ativismo desenfreado, nós buscamos aliviar os nossos medos e as nossas angústias nos tempos pagãos do consumismo. Que é nesse contexto que torna-se difícil cultivar a esperança. Porque a esperança vai exigir a coragem de diminuir o ritmo, de não se deixar dominar pelo excesso de atividades e de criar um espaço interior para que Deus assim possa atuar em nós. É fundamental estar atentos para que o espírito mundano não contamine as nossas comunidades religiosas, não contamine a vida eclesial, não contamine o nosso próprio caminho de fé. Caso contrário, nós não produziremos frutos. E estéreis, não de fato somos produtivos, no sentido de trazer frutos para o bem da sociedade, da comunidade em que nós vivemos. A vida cristã e a missão apostólica exige uma esperança que amadurece na oração e na fidelidade cotidiana, que nos liberte também da obsessão pelo sucesso e da ilusão da eficiência, e acima de tudo nos liberte da tentativa de não respeitar os tempos, de querer enquadrar Deus dentro das nossas categorias humanas. Porque Deus vem sempre de forma imprevisível na nossa vida, em tempos que geralmente não são os nossos, e dos modos que jamais poderíamos imaginar. Como Simeão, também nós somos chamados a tomar nos braços o menino, o Deus da novidade e das surpresas. Ao acolher o Senhor, o passado se abre para o futuro, e aquilo que em nós envelheceu cede espaço ao novo que ele gera. No entanto, nós sabemos que isso não é fácil. Tanto na vida religiosa consagrada, quanto na comunidade cristã, enfrentamos a resistência da força do velho dentro de nós. É difícil para aquilo que envelheceu em nós aceitar a novidade de Deus, que se apresenta como uma criança,
devemos sempre pedir a graça de acolher a novidade de Deus em nós, a fim de manter viva a esperança. Como Maria e Simeão, nós devemos tomar Jesus nos braços, para que Ele possa nos renovar. No entanto, é necessário nos deixarmos envolver pelo mistério de Cristo. E assim, como buscamos conduzir os outros até Jesus, como religiosos, como religiosas, devemos, antes de tudo, permitir que o Senhor nos conduza. Assim é a nossa gratidão aos nossos religiosos e religiosas que atuam em nossa arquidiocese, para que renove sempre a esperança. Que o Senhor, por intercessão de Maria, nossa mãe, de São José, de Santos Simeão e Ana, conceda a cada religioso, a cada religiosa, a cada consagrada a graça e se apresentar sempre diante de Deus plenamente renovados no Espírito. O menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. O menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. Coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho. O menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus com ele estava, e a graça de Deus com ele estava. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No mundo em que nós vivemos, marcado pela convivência de múltiplas culturas, religiões e ideologias, a tolerância emerge como uma virtude indispensável para promover o convívio pacífico, especialmente diante do agravamento das polarizações ideológicas, que são amplificadas pelas novas mídias de comunicação e pelo controle exercido pelas Big Techs. Com base nas reflexões de Thomas Halleck, em seu livro Quero que Sejas, podemos acreditar no Deus do amor. Especialmente no capítulo 9 do seu livro, podemos entender a tolerância ocidental moderna como um caminho para viver o respeito àquele que é diferente de nós e desenvolver a capacidade de acolher o outro. A tolerância é um conceito típico do Ocidente, que surge no contexto moderno, enraizado no iluminismo e nos conflitos religiosos decorrentes da Reforma Protestante,
que foi explorado pelo filósofo John Locke. Está associada à tolerância à ideia de suportar ou aguentar aquilo que ele desafia, como observa Thomas Halleck. Embora tenha se mostrado eficaz na redução de conflitos abertos, essa forma de tolerância muitas vezes não resolve o problema de fundo, resultando em guetos culturais, que promovem apenas um convívio lado a lado, sem construir comunidades verdadeiras. No mundo contemporâneo, transformado em uma aldeia global, essa abordagem torna-se insuficiente, pois a proximidade inevitável entre pessoas e culturas intensifica os conflitos e demanda um modelo que vá além da mera convivência, promovendo o respeito mútuo e o acolhimento genuíno da alteridade. A tolerância de Locke, como lembra Ulrich Beck, funcionou em contextos religiosos homogêneos, mas se mostra insuficiente no cenário global e multicultural. A aldeia global, o mundo hoje tornou-se uma aldeia global, exige regras que vão além do simples, não perturbe o círculo dos outros. Precisamos de um modelo que promova o diálogo e a cooperação genuína entre as culturas e tradições diversas. O multiculturalismo ocidental, fundamentado na tolerância, enfrenta sérias dificuldades em sociedades marcadas por conflitos religiosos e culturais intensos. Halleck critica o que chama de imperialismo do amor, uma postura que, em nome de uma fraternidade universal, busca minimizar as diferenças ao enfatizar apenas as semelhanças. Um exemplo disso é o conceito de cristãos anônimos, usado pelo teólogo Karl Rahner, que, embora reconheça a bondade no outro, sugira essa noção de cristãos anônimos, semelhança em tradições religiosas tão diferentes, e assim pode ser percebido como uma forma de arrogância. Essa abordagem, ao tentar enquadrar outras tradições nos moldes do cristianismo, muitas vezes desconsidera a singularidade e a autonomia espiritual do outro, reduzindo a riqueza da diversidade a uma uniformidade superficial. Em vez de promover um diálogo autêntico e respeitoso, ela pode ser interpretada como desrespeitosa, negando a alteridade e o direito do outro a manter sua identidade própria. A tolerância ocidental, em sua forma iluminista, muitas vezes cai no relativismo, resumido no mantra: cada um tem sua própria verdade. No entanto, Halleck nos adverte que esse relativismo pode obscurecer o verdadeiro encontro com o outro. A verdade, como valor supremo, exige uma busca ativa, que respeite as diferenças e permita o crescimento mútuo. O modelo ideal de convivência deve ir além da mera tolerância, que muitas vezes se limita a uma aceitação passiva, e do chamado imperialismo do amor, que tenta homogeneizar as diferenças em nome de uma fraternidade universal. A tradição cristã propõe algo mais profundo: o amor aos inimigos. Esse amor, incondicional e universal, não busca assimilar ou negar o outro, mas reconhecê-lo em sua dignidade e alteridade. Esse desafio, mais complexo do que parece, exige um respeito genuíno pela autonomia espiritual e cultural do próximo. Como enfatiza o filósofo Emmanuel Levinas, o verdadeiro amor não reduz o outro à nossa visão ou entendimento, mas valoriza a sua singularidade. Como sugere Thomas Halleck, um amor autêntico é aquele que oferece espaço para o outro, respeitando sua autonomia e promovendo uma integração que acolhe as diferenças sem anulá-las. E esse tipo de amor, fundamentado no respeito e na confiança mútuas, é indispensável para a construção de uma convivência verdadeiramente humana. Em última análise, no mundo atual, tão interconectado quanto vulnerável aos conflitos, é imperativo. E além da tolerância entendida como mera paz armada, precisamos de uma ética do amor que reconheça o outro em sua singularidade e dignidade, construindo pontes que integrem as diferenças sem apagá-las. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa
com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.